Graça e paz, querido irmão, querida irmã que me assiste nesse momento, que Deus te abençoe. Nós vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje excepcionalmente sendo feita na terça-feira, pois como nós tivemos o Dia dos Pais no último domingo, nós optamos por suspender a escola e fazermos hoje. Que você seja abençoado, que Deus fale ao nosso coração nesta lição. O título da nossa lição, de número 6, se chama Conselhos Gerais. Nós estamos fazendo estudos sobre as cartas pastorais e nós ainda estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo. O textual da nossa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 28, que diz o seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: o pastor precisa cuidar das ovelhas do sumo pastor, com o mesmo zelo com que cuida de sua família. Nós temos aí a leitura bíblica em classe, que eu gostaria que você pudesse ler na sua casa. Você pode pausar o vídeo e fazer a leitura na sua casa. Os textos se encontram em 1 Timóteo, no capítulo 5, os versículos 17 a 22, e o capítulo 6, os versículos 9 e 10. Também é a nossa leitura que está na revista. Então, tanto na revista quanto na sua Bíblia, você pode fazer essa leitura. Vamos orar, irmãos e irmãs, pedindo a direção do Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada um do meu irmão, da minha irmã que está assistindo. Fala aos nossos corações, nos dá, Senhor, iluminação espiritual, para que ao final desta lição possamos ser instruídos pela Tua Palavra. Nós te rogamos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei no início do vídeo, nós estamos fazendo estudos sobre as cartas pastorais e estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje nós vamos tratar de alguns temas que são abordados nos capítulos 5 e 6 da primeira carta a Timóteo. Então, o tema geral desta primeira carta é a preocupação do apóstolo Paulo sobre o aumento das falsas doutrinas, o aumento das heresias que estava acontecendo na igreja de Éfeso. E Paulo havia colocado Timóteo ali, naquela igreja, a fim de que ele combatesse estas falsas doutrinas. E durante a carta, nós vimos até o momento vários assuntos envolvendo a questão dos falsos mestres, do comportamento das mulheres, porque as mulheres naquela igreja de Éfeso estavam sendo muito vistas pelos falsos mestres, muito vulneráveis, e acabaram que elas absorviam muitos desses falsos ensinamentos. Por isso que Paulo dá aquelas recomendações sobre as mulheres, que a irmã Cineia deu a aula passada. E dentre esses conselhos que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, está algumas recomendações da maneira como Timóteo deveria tratar cada público, cada pessoa que estava na igreja. Que observa, Timóteo, ele era pastor da igreja de Éfeso. Significava dizer que ele não era pastor especificamente de um grupo de irmãos. Ele era pastor da igreja. Então, para cada público, Timóteo deveria ter um determinado tratamento, que é isso que nós lemos aqui na introdução da nossa revista, da nossa lição, que diz o seguinte: como pastor, Timóteo precisava aprender a lidar com os idosos e com todas as demais faixas etárias que compunham a igreja. O pastor precisa cuidar, apacentar o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião,
pois todos fazem parte do rebanho do Senhor. Então, na igreja, nós temos os ministérios. Estou falando agora a igreja atual, a igreja moderna. Existem dentro da igreja moderna vários tipos de ministério. Tem o ministério de crianças, o ministério de homens, o ministério de mulheres, o ministério de casais, o ministério de adolescentes, o ministério de jovens, existe o ministério da terceira idade, existe uma infinidade de ministérios. Então, cada ministério desses trata com um público específico. Então, o ministério de homens trata com os homens, o de mulheres com as mulheres e assim sucessivamente. Só que com a figura do pastor, não pode ser assim. O pastor não pode tratar com um grupo específico. Ele pastoreia o rebanho, e o rebanho ele é composto de pessoas de várias faixas etárias, de várias personalidades, de várias situações econômicas. Então, a variedade de pessoas com que o pastor lida é muito maior. Então, o pastor ele tem que ter essa sensibilidade, essa sabedoria para apacentar todas essas faixas etárias e todas essas pessoas. O rebanho não é uniforme, o rebanho ele é composto de vários tipos de pessoas. Então, para esse tratamento específico, Paulo dá algumas recomendações de como Timóteo deveria agir. E nós vamos ver agora um pouco dessas recomendações. Então, no tópico 1, em algarismo romano, nós vemos o cuidado com o rebanho. O cuidado que o pastor Timóteo deveria ter com o rebanho e também se aplica a todos os pastores e aos líderes e aqueles que desejam ascender ao pastorado. Então, no subtópico 1, fala sobre o cuidado com os anciãos. Então, observa que Paulo, no início do capítulo 5 de 1 Timóteo, ele diz que Timóteo deveria tratar os anciãos como a paz. Mas por que Paulo aconselha dessa forma? Então, nós vamos ler aqui a lição, ela diz o seguinte: o pastor precisa se relacionar bem com os membros de diferentes idades. Paulo procurou ensinar a Timóteo a maneira correta de lidar com as pessoas mais velhas. Então, olha só, irmãos, observa, as falsas doutrinas, as heresias, estavam se alastrando pela igreja. Então, isso estava afetando diferentes pessoas de diferentes faixas etárias. Então, Timóteo, para combater a disseminação dessas falsas doutrinas, ele precisava chamar a atenção e repreender os irmãos. Só que essa repreensão não podia ser feita de qualquer maneira. Então, a questão aqui não é que Paulo estava recomendando a Timóteo que não se repreendessem os idosos, aqui especificamente falando os homens idosos. Não era essa a questão. O que Paulo estava aconselhando Timóteo é justamente o trato, a forma como Timóteo deveria abordar essa classe. Ou seja, se você vai chamar a atenção de uma pessoa idosa, de um homem idoso aqui nesse caso, você não tem que chegar de qualquer maneira. Você tem que chegar como se esse homem fosse o seu pai. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que o pastor, e aí esse princípio se aplica à liderança, aos líderes do ministério, aos obreiros. A forma de tratar a pessoa tem que ser compatível com a sua realidade, com aquilo que a pessoa é. Porque eu não posso chegar, vou dizer uma expressão um pouco mais clara, não posso chegar de carrão de cena em cima de uma pessoa idosa. Olha, é o seguinte, cara, olha, eu não gostei dessa tua atitude, dessa tua fala. Não, eu tenho que tratar esse homem idoso como se fosse meu pai. Então a questão não é a falta de repreensão, não. É o trato, é a maneira. E, irmãos, nós precisamos ter tato. Nós precisamos saber lidar com as pessoas. Não é porque eu penso de um jeito, porque eu sou de um jeito, isso me dá direito de tratar as pessoas de qualquer maneira, do jeito que eu acho que é o certo. Então, aqui, Paulo está recomendando que ao repreender o homem idoso, Timóteo vai ter esse cuidado de tratar ele como um pai. Então, você chega com seu pai, você sabe que o seu pai está errado, mas o seu pai é autoridade sobre sua vida. Então, você não vai chegar com eles, pai, que negócio é esse? Tu estás errado? Que história já é essa? Não, você vai chegar com um trato, meu pai. Gostaria que o senhor me ouvisse. Olha, meu pai, a questão é o seguinte, eu observei que tal situação não está correta.
Então é essa recomendação que Paulo fala sobre a questão do ancião. E aí ele também fala não só do ancião, mas também das mulheres anciãs. Então, no subtópico 2, ele diz que o cuidado com as mulheres idosas e viúvas tem que ser também como a familiares. Então, o comentarista da revista diz assim, que as mulheres idosas deveriam ser tratadas como mães, ou seja, membros da família. O pastor deve proteger as irmãs idosas e ajudá-las para que continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, o princípio que Paulo utiliza aqui é o seguinte: você, pastor, você, Timóteo, você tem que cuidar das pessoas que estão sob sua autoridade. Você tem que pastorear o seu rebanho do mesmo jeito, com a mesma dedicação, com o mesmo zelo com que você tem com a sua família. É por isso que o cuidado primeiro com a família é requisito básico quando se vai ordenar um pastor. Lembra naquela aula que nós vimos sobre os requisitos que os pastores e os diáconos deveriam ter? Você lembra quando Paulo diz que se aquele que vai governar a casa de Deus deve governar primeiro a sua casa bem. Governar bem primeiro a sua casa, antes de governar a casa de Deus. Por quê? Porque no momento que a pessoa ela sabe como lidar com a sua família, com os seus, que são do seu sangue, isso vai lhe dar condição para poder tratar bem as pessoas que estão sob sua liderança. Inclusive, em relação a esse assunto que nós estamos vivendo aqui, Paulo também fala da questão das viúvas, que a igreja deveria cuidar bem das viúvas. Então, como o comentarista ele diz aqui, naquela época as viúvas elas eram desamparadas. Por quê? Porque se os parentes dessa viúva não lhe ajudassem, a sociedade não ajudava. Como diz aqui no comentário da revista, não tinha previdência social na época de Paulo. Então a viúva que não recebesse o auxílio, a ajuda da sua família, ela estava desamparada. Então a igreja, ela ajudava essa viúva. Só que não é de qualquer jeito. Tinha um critério. Então vamos ver aqui o que o comentarista da revista fala. Ele diz assim: Paulo também dá a Timóteo algumas orientações para que ele pudesse resolver a questão das viúvas da igreja. Então, no mundo antigo, as viúvas enfrentavam uma situação difícil. Não havia serviço de previdência social. E quando o marido morria, se os filhos e parentes não cuidassem delas, elas passavam por sérias dificuldades financeiras. Não havia espaço para a mulher viúva no mercado de trabalho, porque aquele mercado de trabalho, na época de Paulo, do mundo antigo, era muito restrito, muito machista. Então imagina, já era difícil para uma mulher trabalhar fora daquele ambiente do lar. Imagina uma mulher viúva. Dificilmente conseguia um emprego, dificilmente conseguia um sustento. Então, nesse sentido, Paulo recomenda que a igreja deveria sustentar aquelas que não tinham parente. Agora veja bem, essa questão da viúva, ela é tratada da seguinte forma: havia viúvas que realmente não tinham condições de serem sustentadas. E aí, tanto a igreja ajudava no sustento dessas viúvas, mas Paulo recomenda que na igreja, se houvessem parentes dessas viúvas, que esses parentes deveriam ajudá-las. E aí é dentro desse contexto que nós lemos aquele famoso versículo de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que fala o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, se o cristão não sabe cuidar da sua própria família, da sua própria parentela, não é eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. A Bíblia está falando que se esse cristão não cuida da sua família, não cuida da sua parentela, ele negou a fé. Sabe o que é negar a fé? Aquilo que a irmã Cineia comentou na última aula, a apostasia. Negou a fé e é pior do que o descrente. Já imaginou, irmão, uma condição dessa? Ser comparado numa escala inferior à de um descrente que já é perverso, que já é iníquo.
que já é adúltero, que já é inimigo de Deus, imagina essa condição. E ser pior do que um descrente. É justamente isso que Paulo fala em relação àquelas pessoas que não ajudam os seus familiares, os seus parentes. Então, dentro desse contexto, agora detalhe, como eu falei aqui, havia viúvas que realmente precisavam de ajuda e havia viúvas que elas viviam uma vida de deleite, ou seja, elas viviam de tal forma, de maneira materialista, que elas não se importavam em procurar realmente se dedicar à oração, aquilo que é esperado daquela viúva na época aqui que nós estamos estudando do Novo Testamento. Então havia viúvas que viviam uma vida dissoluta, uma vida desregrada, viviam em deleites, como Paulo diz. Então para essas, Paulo recomenda que elas sejam advertidas pelo apóstolo, pelo Timóteo. E Timóteo deveria tratar de uma maneira específica com essas viúvas. Não deveria chegar de qualquer modo. Deveria ter um critério. Então, olha só como tinha que ser o cuidado com as pessoas dentro da igreja. E aí, Paulo fala também sobre os ministros fiéis. Lá no versículo 17 do capítulo 5, ele fala também sobre os ministros, que deveriam ser considerados com dupla honra, aqueles que se dedicam ao ministério. Porque na época de Paulo, na época de Timóteo, havia pessoas que se dedicavam ao ministério de tempo integral. O que significa isso? Que eles não tinham um emprego, eles não tinham uma atividade secular. Todo o tempo que eles tinham disponíveis eram dedicados ao ministério. Eles estavam a serviço da igreja. Então, Paulo diz que para eles deveria ter não somente a questão da honra, do reconhecimento, mas também que deveria ter uma ajuda financeira. Então, no subtópico 3 da nossa revista, ele diz isso. Os líderes que são fiéis, o comentarista, ele diz, os líderes que são fiéis ao Senhor e à igreja devem ser estimados e apoiados, devem ser reconhecidos. Aquele irmão que tem se dedicado de maneira integral à igreja tem que ser dignos de reconhecimento e de apoio. Sabemos que não é fácil agradar a todos e que os líderes sempre acabam sendo alvo de críticas. Como temos tratado os líderes de nossas igrejas? Com estima e apreço? Irmãos, quero que você atente para o que eu vou falar nesse momento. Não sei se você possui algum cargo, alguma liderança na igreja. Talvez você tenha, talvez você não tenha. Para você, irmão, que não possui um cargo de liderança na igreja, eu quero lhe dizer uma coisa. Você precisa apoiar e estimar os seus líderes. Porque, irmãos, estar na liderança da igreja não é tarefa fácil. Você ser líder, irmãos, não é tarefa fácil. Não é como as pessoas imaginam, que é aquele glamour, que é aquela fama, agora eu sou líder do ministério tal, olha, agora eu dou ordem e as pessoas me obedecem, agora eu digo vai, a pessoa vai. Ser líder não significa que você é sargento ou é general de algum exército. Pelo contrário, a Bíblia diz que todo líder ele tem que ser servo, no contexto da Bíblia. Todo líder tem que ser servo. Então, se você está debaixo de alguma liderança, estime esse irmão, apoie esse irmão, esteja do lado desse irmão, dessa irmã. No que ele lhe pedir alguma coisa, atenda, na medida das suas possibilidades, ajude a liderança. Porque, irmãos, não é fácil, é uma tarefa árdua. O apóstolo Paulo ele diz que nós temos que ter estima e apoiar esses ministros fiéis. Então, aqui fica a nossa reflexão. Como temos tratado os líderes de nossas igrejas? Com estima e apreço? Fica aqui o registro da nossa reflexão. Então, o cuidado espiritual e econômico fazia parte das recomendações de Paulo. Não só a questão do reconhecimento, do apreço, mas também a ajuda econômica. Que Paulo também faz essa recomendação quando ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto. Então é assim que a igreja tem que proceder
com os ministros, os líderes fiéis. Tópico 2, em algarismo romano, da nossa lição, nós temos o trato com o presbítero. E eu vou ler para vocês o comentário da nossa lição, para que nós possamos fazer aqui as observações. Os presbíteros ou pastores não são isentos de falhas. Eles estão sujeitos a pecar. Por isso, precisam vigiar e orar ainda mais, como Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É isso que Jesus recomenda. Nenhum obreiro pode pensar que é infalível. Sabemos que os líderes cristãos são alvo de críticas, calúnias, injúrias e difamações. Por isso, Paulo dá orientações importantes quanto aos pastores. Ou seja, não existe ser humano infalível, não existe ser humano perfeito, não existe ser humano isento de cometer erros, isento de cometer falhas. Nós temos que aprender e absorver essa verdade, irmãos. Porque nós temos uma mania de superestimar os nossos líderes, de esperar deles coisas que eles não podem oferecer. É como nós lemos lá em Jeremias, quando o profeta diz: maldito é o homem que confia no homem. Por que isso? Porque muitas vezes nós ficamos tão absortos, tão envolvidos com determinada liderança, com determinada pessoa, que no momento em que a gente sabe de algum erro, ou que a gente observa que essa pessoa cometeu algum erro, que ela vai cometer. Aí a gente se decepciona, a gente se chateia. Poxa, eu não esperava isso dessa pessoa. Fulano de tal parecia uma pessoa tão íntegra, tão boa, e aí de repente faz uma coisa dessa, se decepciona. Ei, irmão, ei, irmã, aprenda uma coisa. Não existe carne infalível nessa terra. Mas cedo ou mais tarde os líderes vão cair. Os líderes vão passar por erros e falhas. É certo que nós que estamos nessa posição de liderança, você que está nessa posição de liderança, a sua responsabilidade é muito grande, porque você está sendo visto pela igreja, você é espelhado, as pessoas elas observam o seu comportamento, a sua vida. Então você tem que dar um bom testemunho, um bom exemplo. Mas saiba que não existe infalibilidade. É aquilo que o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que pensa estar em pé. Olha só, irmão, observa. Paulo ele não diz assim, aquele que está em pé. Ele não diz assim. Nesse versículo aqui, em 1 Coríntios 10, 12, ele não diz aquele que está em pé. Não, ele diz assim, aquele que pensa estar em pé. Ou seja, essa pessoa ela pode estar no chão, mas se enganou a tal ponto que imagina que está em pé. Então Paulo diz, aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. E aí lembra que eu li no comentário anterior sobre os ministros? Irmão, não existe unanimidade. Todo e qualquer líder, irmão, todo e qualquer líder que aparecer vai receber crítica. Vão ser alvo de críticas. Olha só esse irmão, olha o trabalho que esse irmão faz. Olha, se eu estivesse lá, com certeza eu não faria do jeito que ele está fazendo. Olha essa irmã, olha o jeito que ela está fazendo. Olha o trabalho que ela está fazendo. Se fosse eu, nunca que eu ia fazer desse jeito. Essa irmã não sabe nem o que ela está fazendo. Irmão, todo e qualquer líder vai ser alvo de crítica. Todo. Não vai haver unanimidade. Eu tenho certeza absoluta que tem irmãos que não gostam do meu trabalho, que não apreciam o meu trabalho. Mas aí eu vou me acovardar, vou abaixar a cabeça porque irmãos não gostam do meu trabalho? Não, irmãos. Porque justamente aquilo que a palavra de Deus diz lá em Colossenses, na leitura diária de quinta-feira, Colossenses capítulo 3, versículo 23, nós trabalhamos para o Senhor, para a glória do Senhor.
Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, sempre vai haver acusações contra os líderes. Então, Paulo recomenda que diante de alguma acusação contra presbíteros, contra líderes, essa acusação não pode ser aceita logo imediatamente, mas primeiro tem que ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque no tempo do Antigo Testamento, qualquer tipo de acusação precisava ser confirmado por meio de depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque senão, irmãos, ia virar uma bagunça. Qualquer um podia chegar e acusar, como hoje acontece na internet, por exemplo. Você chega na internet e posta assim, fulano de tal fez tal coisa. Fulano de tal falou tal coisa. Aí, ao invés das pessoas procurarem ver se realmente o fulano fez ou falou, não, aceita aquilo como uma verdade absoluta. Olha, tá vendo? É verdade, o fulano de tal fez isso mesmo. Olha, ele falou. Onde foi que tu leste isso? Ah, eu li no Facebook, no Twitter, no Instagram, um fulaninho lá falou que ele fez. Aí não procura checar a fonte, não procura verificar a autenticidade da informação. Então, para evitar esse tipo de situação, o apóstolo Paulo traz um princípio da lei do Antigo Testamento para que, diante de uma acusação feita contra a figura de um presbítero, deveria ser confirmado por meio de 2 ou 3 testemunhas. E aí, caso fosse constatado que esse presbítero realmente cometeu esse erro, cometeu essa falha, aí Paulo recomenda que ele seja disciplinado na frente de todos, como ele diz aqui, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Aos que pecarem, falando sobre presbítero, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então aqui Paulo ensina a respeito da forma como aqueles que pecaram e tiveram suas faltas comprovadas devem ser disciplinados. O pastor aplica a disciplina, precisa ter muito cuidado para agir conforme a reta justiça. A disciplina deve ser feita de maneira criteriosa, com sabedoria e amor. Porque o que a gente mais vê nas igrejas, irmãos, é usar o recurso da disciplina como uma ameaça. Olha, se tu não fizer tal coisa, eu vou te disciplinar. Olha, se tu não falar desse jeito, eu vou te disciplinar. Olha, se tu não agir dessa forma, tu vai ser disciplinado. Ou seja, ao invés da disciplina ser usada como recurso para conserto e restauração, que a disciplina não é algo que é para destruir a pessoa. Não, o objetivo da disciplina é separar por um momento aquela pessoa que cometeu a falta, mas o objetivo é o retorno à comunhão da igreja. Então, muitas vezes, o recurso da disciplina ele é visto de maneira equivocada. Então, não pode ser tratado de qualquer jeito, tem que ter critério. E aí, no subtópico 3, ele fala sobre o cuidado com a saúde. Ou seja, Paulo, lá no versículo 23 aí do capítulo 5 de 1 Timóteo, recomenda que Timóteo não bebesse só água, mas tomasse um pouco de vinho. Então, possivelmente, na época de Paulo, o vinho tivesse alguma propriedade terapêutica. Então, é nesse sentido que Paulo pede que Timóteo misturasse água com vinho. Justamente porque provavelmente Timóteo tivesse alguma doença ali de ordem estomacal. Ou outra doença. Então, Paulo recomenda isso. Então, esse texto ele mostra que crente pode ficar doente. Que crente pode adoecer. Nós vimos aí na última aula do culto de doutrina, o pastor Wagner falando sobre a questão da cura. E ele vai retomar esse assunto na próxima quarta. Então, a ideia de que crente é imbatível, de que crente não adoece, isso é mito, isso é falso. Crente pode adoecer. E uma dessas provas é esse texto aí de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que fala sobre essa questão de Timóteo precisar tomar um pouco de vinho misturado com água. Então, Paulo também tinha enfermidade, os seus companheiros também tinham enfermidade. Então, todo esse pessoal que a gente imagina que seja imbatível, passava por doença. Por quê, irmão? Porque nós estamos nesse mundo, nós somos sujeitos. No próximo trimestre, nós vamos estar estudando sobre a carta, sobre o livro de Jó.
E no livro de Jó nós vamos estudar sobre essa questão. Por que crente sofre? Por que crente passa por doença? Então o líder também está sujeito à enfermidade. Por isso precisa cuidar da sua saúde física e emocional, não é só física, a fim de que possa cuidar do rebanho do Senhor. Aí eu lhe pergunto, um líder doente, um líder acamado, um líder com problemas psicológicos, tem condição de cuidar do rebanho do Senhor? É por isso que Paulo recomenda para Timóteo, olha, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, ou seja, como Timóteo era pastor, ele tem que cuidar da sua saúde, da sua vida emocional e física, para que ele possa comandar, para ele possa cuidar do rebanho da melhor maneira possível. Porque pastor doente, pastor com problema psicológico, pastor com estressado, com desgaste emocional, tem condição de cuidar do rebanho? Não, né, irmãos? E aí o tópico 13, algarismo romano, fala dos conselhos gerais, que são algumas recomendações que Paulo faz lá no capítulo 6, 1 Timóteo, em resposta ao comportamento que ele observava dos falsos mestres. Então, por exemplo, aos que não respeitavam essa doutrina, Paulo diz que eles eram soberbos e que eles não falavam nada que se aproveitasse. E que não se devia dar ouvidos a aqueles que não respeitavam a sã doutrina. Que aqui o comentarista define doutrina como a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia. Então as verdades sistemáticas que são extraídas da Bíblia é que a gente chama de doutrina. Então, quem não obedecesse, não seguisse essa doutrina, que era para ser desconsiderado, não era para ser alvo de audição. Em outras palavras, quem não obedecesse essa doutrina, ninguém ligava para ele. Não era para ouvir. Porque era soberbo, porque não sabia o que estava falando. Então, a autêntica noiva de Cristo mantém-se fiel às Escrituras. A autêntica noiva de Cristo mantém-se fiel. E a falsa noiva? Aí não mantém, né, irmão? É só observar aí como algumas igrejas se comportam em relação ao que a Bíblia nos ensina. Então, outra recomendação, os que querem ser ricos. Então, Paulo não condena a riqueza. O que Paulo condena é o apego, é o desejo exacerbado. É você desejar muito ser rico. Então, Paulo não condena a riqueza. Veja que lá no versículo 10 do capítulo 6 aqui de 1 Timóteo, ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque as pessoas acabaram subvertendo esse versículo. Então, Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, todo crente deve evitar o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Até mesmo porque nós precisamos de dinheiro para abençoar a obra do Senhor, para abençoar os irmãos necessitados. Então, nós precisamos de recursos financeiros, recursos desse mundo. Tanto é que Paulo pede para outras igrejas para abençoar os irmãos. Né? Lá em Coríntios, lá em 2 Coríntios, Paulo fala bem sobre essas ofertas que ele arrecadava. Então, o problema não é o dinheiro, é o amor, é o apego. Então, o comentarista ele diz o seguinte, Paulo fala aqui do desejo de ser rico a qualquer custo. É aquilo que Jesus falou lá em Lucas capítulo 12, versículo 21. Aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Que é aquela parábola lá do rico insensato, que nós ministramos uma mensagem recentemente. Então a palavra de Deus nos ensina que a cobiça leva a todos os tipos de males. Por quê? Porque às vezes você está tão envolvido em querer ter dinheiro que você é capaz de tudo. Então você é desonesto, você comete adultério, você é corrupto, você rouba, você é suborna as pessoas. Então acaba que esse desejo exacerbado por ter dinheiro puxa outros pecados, como diz lá em Salmo. É um abismo chamando outro abismo. E o conselho para aqueles que já são ricos é não se apegar nisso, porque isso são bens passageiros. Quem já tem posse tem que entender que essas posses têm que ser usadas a serviço do reino de Deus, para a glória de Deus.
Então, Paulo aconselha os ricos que não sejam arrogantes e não depositem a sua esperança na riqueza. Os bens materiais são efêmeros, pois não vamos levar nada quando partirmos dessa vida. Vai ficar tudo, vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar o PlayStation, vai ficar o celular, vai ficar o computador, vai ficar os livros, vai ficar tudo. A gente não tem que viver em função desses bens. E aí, o crente sábio não entesoura para esta vida, mas para a futura. Então, para fechar aqui a nossa lição, o comentarista ele diz que Paulo era cuidadoso em sua missão pastoral, se preocupava com os assuntos de interesse da igreja, da sua liderança e dos seus membros. Deu importância especial à manutenção dos obreiros na questão financeira. Falou sobre a disciplina dos líderes, especialmente daqueles presbíteros que viriam a falhar. De forma bem clara, doutrinou sobre o relacionamento humano na igreja local entre servos e senhores, que também ele fala sobre a questão dos perigos da riqueza lá no capítulo 6 de 1 Timóteo. Irmãos, que Deus te abençoe. Espero que essa lição tenha sido de grande valia, de grande esclarecimento para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.